O advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou hoje que não houve entendimento entre governo e Congresso Nacional em audiência no STF sobre a questão do aumento do IOF. Para o ministro, o fato de não ter sido possível chegar a um acordo não significa que o diálogo não rendeu frutos. A afirmação foi feita durante uma entrevista hoje à CNN. Pois ele teve toda essa fala, toda essa questão, mas o que a gente tem de mais atual aí dessa notícia de agora há pouco, né? A gente até destacou na abertura aqui do jornal, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu, portanto, validar o decreto do IOF. Quem tem mais informações pra gente sobre os bastidores aí dessa decisão direto de Brasília é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, também para o André, para a Larissa, todos que estão conosco. Olha, a situação está bem caótica aqui no Congresso Nacional, para falar a verdade com vocês. Alguns minutos antes da gente entrar aqui no ar, o presidente Hugo Motta passou aqui pelo Salão Verde, ele vinha do Senado Federal, onde esteve rapidamente com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e voltou ali para o plenário da Câmara, onde ele volta também para a mesa para continuar a presidir a sessão. Bom, vou explicar para vocês todo esse bastidor, o que está acontecendo neste momento aqui na Câmara dos Deputados, principalmente. Bom, a sessão corria, é importante a gente lembrar que a tendência é que essa seja a última sessão antes do recesso parlamentar, e aí encerram-se os trabalhos legislativos, os deputados tiram aquele período de férias de mais ou menos 15 dias e retornam a Brasília apenas no mês de agosto e colocavam ali em pauta algumas discussões, alguns requerimentos que precisavam ser votados. A casa, inclusive, está até mais cheia do que o esperado. E aí se discutia ali, e a maior polêmica em questão é se vota ou não o projeto de lei do licenciamento ambiental ainda na noite de hoje. Pois bem, nesse meio tempo saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que restabelece a validade do trecho do decreto do IOF que aumenta a alíquota sobre o imposto, sobre as operações financeiras. Bom, nesse momento os deputados já puxaram a palavra, principalmente os deputados de oposição. Ali, se não me engano, o primeiro deles foi o Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, já puxou a palavra atacando a decisão do STF, tratando a decisão do ministro Alexandre de Moraes como uma afronta direta ao Congresso Nacional. Bom, algumas manifestações se seguiram e o presidente Hugo Motta, que presidia a sessão naquele momento, estava ali ocupando a cadeira mais importante do plenário da Câmara logo atrás da gente, deixou o plenário, atravessou o corredor aqui mesmo pelo Salão Verde, foi até o Senado Federal, que é logo aqui do lado, e foi ao plenário, onde ele conversou rapidamente com o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. Ainda não se sabe se de fato eles trataram sobre isso. Aparentemente foi uma visita para tratar sobre uma PEC que diz respeito aos precatórios dos municípios, né? Que foi votada ontem aqui na Câmara e hoje está sendo votada ali no Senado, mas é inevitável que o assunto esteve presente. Logo que saiu aqui do plenário, Hugo Motta disse que não comentaria a decisão do ministro Alexandre de Moraes e também na volta disse que não comentaria, preferiu permanecer em silêncio. Eu e outros repórteres que estávamos por aqui fomos atrás dele, perguntamos várias coisas e ele optou por não se manifestar. Inclusive, ele foi para o gabinete da presidência e ainda é avaliada se vai haver uma manifestação. Mas um ponto bastante importante disso, eu queria trazer esse ocorrido para vocês, é que logo que o Hugo Motta saiu, quem assumiu a presidência da sessão da Câmara dos Deputados foi o primeiro vice-presidente aqui da casa, que é o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. É importante lembrar que até o ano passado, ele era o líder do PL aqui na Câmara, né? Aí eu já não preciso contar para vocês, principal partido de oposição. Pois bem, ele fez uma fala bastante dura, se manifestou enquanto primeiro vice-presidente da Câmara, se manifestou enquanto alguém que estava ali presidindo a sessão e falou contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Peço licença para ler para vocês um trechinho do que disse o Altineu ali na presidência. Foi inclusive bastante aplaudido pelos parlamentares de oposição e também por alguns parlamentares de centro que votaram majoritariamente a favor da derrubada do decreto do IOF aqui na Câmara. Bom, o que disse Altineu foi: estou me sentindo muito mal como parlamentar depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes derrubando uma decisão que é do Congresso Nacional, do Senado Federal
e da Câmara. Do Senado, por unanimidade, e da Câmara por 383 votos. Logo depois, ele diz também: enquanto eu estiver presidindo a Câmara dos Deputados, não posso aceitar que o povo brasileiro sofra com uma decisão que é uma falta de respeito ao Congresso Nacional. Precisamos tomar atitudes não contra o Supremo Tribunal Federal, mas para defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Eu perguntei para o presidente Hugo Motta se essa era também, de fato, uma posição dele, uma posição oficial da Câmara dos Deputados em relação a isso. Ele não respondeu, mas a expectativa é que o Congresso Nacional se manifeste como um todo, ali uma nota assinada por Hugo e também por Davi Alcolumbre nas próximas horas sobre essa decisão do STF. Fato é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes azedou de vez o clima aqui.